Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina eternamente. Amém? Louvado seja o nosso bom Deus. Vamos então abrir nossas Bíblias no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Primeiro Reis, capítulo 18. Vamos fazer a leitura dos versos 41 ao final, até o 46. Primeiro Reis 18, 41 a 46 diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Glórias a Deus. Queridos, eu sou mineiro e além de morar, é claro, em Minas, no noroeste, eu morei numa região noroeste quase próxima também do norte, quando eu pastoreei uma igreja ali em Minas Gerais. E eu me lembro da seca, tanto na minha cidade, que não era tão intensa, mas nas cidades vizinhas, que eram um pouco mais já para o norte de Minas, era uma coisa terrível. Eu também fiz algumas viagens missionárias quando eu estava em Goiás, pastoreando, e fui à Bahia. Lá na Bahia também, aquela viagem longa de cerca de 800 quilômetros. Depois que entrava na Bahia ainda tinha um pedaço verde, mas quando chegava ali, mas para o interior, era uma sequidão terrível. E ali visitando, fazendo trabalho, plantando uma igreja ali naquela região, né? Nós vimos o sofrimento de tantas pessoas. Eu também já visitei o Maranhão, fui pregar também no Piauí, e assim outras regiões do Brasil que passam por momentos difíceis, quando vem uma estiagem. E diversas crises se alastram para todos os lados, quando acontece uma estiagem dessa, quando a seca bate. Vem fome, vem doenças, vem miséria, vem angústia na alma, vem morte, vem famílias se mudando para outros lugares, nordestinos vêm para São Paulo, outros lá do norte de Minas vão para outras regiões. As pessoas começam a sofrer as angústias por causa dessa seca que bate, e bate forte. Graças a Deus que até no Nordeste nós temos notícias de chuva. Algumas regiões também temos notícias que nesse tempo a seca está forte e já começa a dar sinais de preocupação. Temos boas notícias acerca do Nordeste e principalmente também lá da nossa região de Minas. E eu sei que aqui em São Bernardo do Campo, a nossa região é boa de chuva, né? A nossa região é farta, né? É conhecida aqui como a terra da garoa, né? Nós estamos próximos de uma represa, é tudo sempre verdinho. Raramente nós experimentamos um período de seca terrível comparada com aquelas enfrentadas no Nordeste ou no norte de Minas ou em outras regiões do Brasil. Mas nós vivemos aqui mesmo em São Paulo períodos difíceis. E todo ano fica aquela preocupação. E o nível do Cantareira, né, da represa, da barragem, vai baixar? Chegou até 8%. Então foram momentos difíceis e veio o racionamento e toda
a população paulista, né, sofreu. Todos os paulistanos e os paulistas sofreram. Mas o céu não se fecha somente para chover. Às vezes a seca vem em outras áreas da nossa vida também. E nós podemos ver o céu se fechar sobre a nossa cabeça, de modo que pareça que as nossas orações não vão ser atendidas. De modo que pareça que o céu é de bronze, é intransponível, não é inacessível. O céu está fechado e nós não conseguimos receber nenhuma resposta do alto, porque está como de bronze, blindado contra as nossas orações, blindado contra a humanidade, em momentos tão difíceis que nós passamos. E vimos assim os sonhos fugirem das nossas mãos, vimos dúvidas surgirem na mente, no coração, até de homens e mulheres de Deus. Vimos a fraqueza bater, não somente física, mas espiritual, bater na alma das pessoas, nesses momentos tão difíceis. Mas daí também vem outras coisas, divisões, vem doenças, vem a crise no casamento, vem o desespero e muitas outras coisas semelhantes que começam a vir em meio às crises provocadas pela crise e pela nossa própria natureza pecaminosa. Queridos, algumas dessas crises duram um ano e pouquinho, como nós já estamos aí na pandemia, e ainda sem previsão de acabar. Algumas duram 2, 3 anos, essa de Elias, de Israel, durou 3 anos e meio. Momentos difíceis para aquele povo. E vimos aqui que essa crise de Israel era um tratamento de Deus para com o povo. Não era uma ação do diabo, não era uma ação demoníaca, não era causada pelos homens, foi por causa do desmatamento. Não, as pessoas não buscaram uma resposta aqui. Elas compreenderam, e o profeta Elias anunciou que era um tratamento do próprio Deus em relação à liderança, em relação às autoridades governamentais, especialmente Acabe e Jezabel, sua esposa, e também em relação a todo o povo, como eles estavam vivendo naquele momento. Para o tratamento de Deus requer de fato um prazo, há um tempo de duração deste tratamento de Deus para com a nossa vida, e também há ações efetivas por parte do seu povo em meio a esse tratamento. Deus opera, trata, e o povo reage a esse tratamento de uma forma ou de outra. Uns com incredulidade, com dureza, com rebeldia, abandonam a Deus. Outros se dobram, se curvam e reconhecem que de fato há um Deus que está no controle de todas as coisas, como nós vimos hoje, né, o presbítero mencionando aqui na liturgia, e nós o fazemos em todo o culto. Então, meus amados, eu queria meditar sobre esse tema: quando o céu se fecha. Quando o céu se fecha, em primeiro lugar, é hora de uma definição espiritual exclusiva pelo Senhor. Veja, a primeira palavra, o primeiro termo aí no versículo 41 é então. Então liga este texto ao texto anterior, mostrando que há uma importância no contexto para a compreensão dessa palavra. Então, diante do que aconteceu, ou seja, esses 3 anos e meio sem orvalho nem chuva, eles foram resultado do tratamento de Deus por causa da indecisão espiritual de Israel. Israel estava adorando a Yahvé, nós já sempre falamos isso, era uma característica de Israel em determinados momentos da sua história, adorava a Yahvé, ao Deus único, ao Deus de Israel, mas se enveredavam também com outros ídolos, com outros deuses pagãos, às vezes um, às vezes outros, muitos. Neste caso era Yahvé e Baal. Eles estavam cocheando entre 2 pensamentos, uma hora Yahvé, uma hora Baal. Corria para um, corria para o outro. E às vezes era um culto eclético, misturado, era tudo envolvendo Yahvé e Baal.
E nós sabemos que Baal não liga para isso. Na verdade, Baal não é nada. A Bíblia diz que Baal não é apenas um demônio, é apenas demônios. Os demônios é que se travestem de Deus ou de deuses no decorrer da história, mudando. Às vezes é Baal, às vezes é Astarote, às vezes é Dagon, às vezes é um outro tipo de Deus moderno. Mas isso é o diabo. E o diabo, ele não se preocupa com você estar cocheando entre dois pensamentos. Você está dividido, ou a pessoa está dividida. Eu não sei se eu adoro esse ou se eu adoro aquele. O diabo não está preocupado com isso, não. Porque a indefinição espiritual já coloca a pessoa nas garras do diabo. Não coloca a pessoa em cima do muro. Não existe em cima do muro. Nós sempre esclarecemos esse princípio bíblico. O muro é do diabo. Quem está em cima do muro, indeciso, indefinido espiritualmente, não está nem de lá e nem de cá, está de fato nas garras do inimigo. Por mais que ele ache que esteja optando por um momento para ver quem é e quem não é, o que eu faço, enquanto houver indefinição espiritual, o inimigo está prevalecendo na vida da pessoa. Essa indefinição, ela não agrada a Deus. Ela fecha de fato o céu. Faz uma separação entre o homem e Deus. É o pecado. Indefinição espiritual é pecado, é grave. E se houver indefinição é porque há idolatria. Eu estou na dúvida ainda entre um e outro, quando há um só Deus vivo e verdadeiro. Então o pecado faz separação entre nós e Deus, e o céu vai se fechar. Deus não está com a mão encolhida para nos abençoar, mas o próprio profeta diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Não é porque Deus não existe ou porque exista outro Deus. É o nosso pecado. Então, quando o céu se fecha, é preciso se definir espiritualmente, exclusivamente pelo Senhor. E a pergunta é: você já se definiu? Você que está aqui hoje, ou que está nos acompanhando na transmissão, já se definiu espiritualmente? Ou ainda está cocheando entre dois pensamentos? Uma hora está com um, outra hora está com outro. Lembre-se, isso fecha o céu sobre a sua vida. Não é possível seguir a dois senhores, servir a dois senhores. Não é possível seguir a Deus e ao mundo. Não é possível seguir a Deus e ao diabo, andar no espírito e satisfazer os prazeres da carne. Não é possível servir a Deus e às riquezas, a mamon. Ou nós agradaremos a um e desagradaremos ao outro. É necessário exclusividade. Estes, semelhantes a Israel, têm uma vida dupla. Esses que querem servir a Deus e ao mundo, a Deus e ao diabo, ao Espírito de Deus. Eu quero ser cheio do Espírito, mas está fazendo a vontade da carne. Não tem como. Estes, semelhantes a Israel, têm uma vida dupla. Na igreja é santo, busca agradar a Deus, mas lá fora é a sua vontade, é o seu prazer, é que prevalece. Ele quer e prioriza sempre fazer os seus próprios caprichos. Aqui ele crê em Deus dentro da igreja, mas lá fora ele já crê mais na mentira, na enganação, na pornografia, no vício, na sexualidade ilícita. Aqui dentro da igreja ele crê em Cristo, na Bíblia, mas lá fora, na faculdade, ele é influenciado por Karl Marx, é influenciado por Darwin, é influenciado por César, a autoridade. E assim as filosofias, as ideologias, as teorias ocupam o lugar de Deus. Isso é dubiedade, é duplicidade, isso é indefinição espiritual. Quando a pessoa está cocheando entre dois pensamentos. Aqui é paz e amor, lá fora é ódio, é guerra, é inimizade, é rancor, é mágoa, é indefinição. Até quando ficareis indecisos? É isso que Elias perguntou para o povo. Até
quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou seja, até quando ficareis indefinidos entre Baal e Deus? Isso fecha o céu sobre você, fecha o céu sobre a família, fecha o céu sobre todo o povo de Deus. Não foi só o Acabe e Jezabel que sofreram, todo Israel, todo o povo de Deus, toda a igreja. Mas então eles entenderam que há um só Senhor, há um só Salvador, há um só mediador, há só um que é Jesus. E não é possível ficar dividido ainda, titubeando. É preciso se definir. É Jesus, é Ele, é tudo dele, é tudo por Ele, é tudo por meio dele, é tudo para a glória dele. Tudo mais é idolatria. Muitos até frequentam as igrejas evangélicas, não nesses dias agora, né? Poucos estão frequentando as igrejas evangélicas, mas muitos frequentam, gostam da igreja evangélica, mas não abandonam os seus ídolos, não abandonam os seus vícios, não abandonam as suas tradições malignas, demoníacas, suas práticas que são contrárias à vontade de Deus. No poder de Deus, na direção do Espírito Santo, meu amado, minha amada, você que está aqui ou está nos assistindo, defina a sua situação espiritual. Não fique mais cocheando entre dois pensamentos. Decida-se exclusivamente por um, porque há um só Deus vivo e verdadeiro. Elimine Baal da sua vida, elimine qualquer ídolo da sua vida. Deus, Ele sempre terá um remanescente na história da humanidade, sempre teve e sempre terá. É verdade que em determinadas regiões do planeta há um politeísmo enfronhado, dominando. Inclusive muitos ali adoram até o próprio Deus cristão. Há politeísmo. Inclusive no nosso meio, no nosso Brasil, a idolatria que está enraizada desde a sua origem. Muitos de fato estão nessa condição, mas Deus sempre tem o seu remanescente. É preciso se definir, como Josué. Lembram de Josué? Desafiando o povo a entrar na terra prometida, desafiando o povo: a quem vocês servirão? Aos deuses de vossos pais, que pereceram lá no deserto? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma definição, não dá espaço para essa duplicidade, para a indecisão espiritual. Nós somos chamados a viver dessa forma, meus amados. O povo então caiu por terra, aqui diz o texto, que no versículo 39, e reconheceu: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e não há outro. Eu não tenho outro, eu não preciso de outro. Eu não substituo meu Deus por nada nessa vida. Ele é todo poderoso e é todo suficiente para mim. Ele preenche toda a minha alma, Ele preenche todas as minhas necessidades espirituais. Ele de fato me completa por todo, não deixando espaço algum para que um ídolo possa entrar. E é preciso se definir exclusivamente, completamente por Deus, por Jesus Cristo. O povo se definiu: só o Senhor é Deus, não há outro. Baal não é Deus, só o Senhor. Então, meus amados, quando o céu se fecha, é hora de se definir exclusivamente pelo Senhor. Mas em segundo lugar, quando o céu se fecha, é hora de exercitar a fé no Senhor. Verso 41, diz aí que ao invés de desistir, quando a situação aperta, quando a crise bate, ao invés de abandonar a igreja e abandonar a Deus, ao invés de se enfraquecer na fé, é hora de exercitar a fé de fato. Elias disse a Acabe, veja só no versículo 41, já se ouve ruído de abundante chuva. Já se ouve ruído de abundante chuva. Imagine o profeta chegando para o rei e dizendo isso. Que ruído, Elias, que chuva, está tudo limpo, não tem nada já há 3 anos e meio. Que ruído é esse? Que barulho é esse que você está falando? Não é nada. Acabe não entendia isso.
O próprio moço de Elias não entendia essa situação, mas Elias, um homem de Deus, tinha uma fé, e essa fé que precisa ser exercitada, essa fé em Deus é que nos capacita a ouvir o que outros não ouvem, nos capacita a ler e a entender o que outros não veem e não entendem. Quando nós de fato analisamos na cosmovisão pela fé, pela palavra de Deus, na direção do Espírito Santo, nós vamos ver o que o outro não vê, ouvir o que o outro não ouve. Olha, Elias pela fé já ouvia, Elias pela fé já via, já contemplava e já disse: Acabe, pode subir, comer, beber, porque vai chover. Quando ainda não tinha nenhum sinal, mas ele já cria e assim o disse. Como? O céu está fechado, não se ouve nem se vê nada pelos ouvidos e olhos naturais. De fato, a nossa visão e a nossa audição, embora sejam excelentes, né, comparada com a de muitas outras criaturas sobre a terra, ela é inferior à de alguns outros animais que conseguem ouvir, captar a distância, né? Alguns animais, por exemplo, eles já percebem qualquer sinal de mudança na natureza e sabem que vai chover. Ninguém ainda percebeu. Mas nós não temos esse sentido, aguçado para poder saber se vai ou não vai chover. É claro que hoje tem meteorologia e tudo mais, mas o nosso sensor, aquilo que deve estar bem aguçado, bem calibrado, é a fé. É pela fé que nós de fato entendemos, captamos a vontade, o trabalhar de Deus, e conseguimos ver a temperatura, né, a nossa fé como se fosse esse termômetro. É por ela que nós vamos nos guiar, é ela que pode de fato aguçar cada vez mais o modo de nós percebermos, de longe, o ruído de uma abundante chuva que está por vir, mesmo que não haja sinais. É essa fé que nos dá a certeza de que as promessas de Deus irão se cumprir. E é possível ter certeza, porque Ele prometeu e Ele é fiel e nós cremos. E nós vivemos pela fé. Elias, antes do fogo cair, o texto anterior, que trata justamente quando diz, então, está relacionando com os 450 profetas de Baal, que foram destruídos quando o fogo caiu. Elias creu, não tinha sinal de fogo, ninguém acreditava nisso, nem Acabe, nem Jezabel, nem os profetas, nem os israelitas, mas foram lá para ver o espetáculo, para ver provavelmente Elias sendo morto a fio da espada. Mas Elias cria, e antes do fogo cair, ele já cria e já tinha essa plena convicção no seu coração. Amados, antes da pandemia passar, já é possível ter certeza, já é possível olhar para ela com o olhar da fé, com o olhar de Deus. O crente não precisa esperar um sinal, uma evidência visível, um sinal do céu. O crente pode e deve olhar pela fé, viver pela fé, em meio à tempestade, em meio à pandemia, e olhar nessa perspectiva. Como você tem vivenciado esse momento de pandemia? Quando a seca bate, quando a luta bate, quando a angústia bate. Eu me lembro quando eu pastoreava a igreja de Buritis, já citei aqui agora, lá no norte, noroeste de Minas, quase norte. Eu me lembro que uma vez, apesar da previsão contrária, eu estava ligado na rádio, que era lá de Unai, a cidade vizinha, e dizia que não tinha perspectiva nenhuma de chuva para a nossa região, e já estávamos ali sofrendo há muito tempo. Então, nessa época, eu era presidente do conselho de pastores, e eu liguei, não tinha celular na época, né? Eu liguei do telefone fixo para todos os pastores e pastoras também que tinham naquele conselho. Liguei para todos e desafiei que naquele dia de culto nós orássemos para que Deus mandasse chuva.
E a previsão era contrária. Desafiei os pastores e eles creram e nós oramos. Amados, apesar de toda oposição, de toda previsão contrária, naquela madrugada choveu. E começou a chover. E a seca foi embora. Não tinha previsão, na realidade é algo contrário. A meteorologia dizia não. Tudo dizia não, vai demorar ainda. Mas quando nós cremos e buscamos a Deus, exercitamos a nossa fé, nós vamos ver o milagre acontecendo. Eu também lembro lá em Samambaia, em Brasília, na segunda de Samambaia. Lá eu não era nada, eu não tinha relação com os pastores, né, com os conselhos de pastores lá em Brasília. Tentei, mas não deu certo. E eu lembro que eu convoquei a igreja, também no momento de angústia, de seca ali no centro-oeste. Ali tem um período muito difícil. E também não havia previsão. E nós começamos a orar. Oramos durante aquele dia e oramos durante aquela semana. Não foi no mesmo dia como lá em Buritis, na mesma madrugada. Mas eu lembro que no decorrer daquela mesma semana, a chuva que não tinha previsão de chegar, chegou. Meu amado, o nosso Deus é o mesmo de Elias. Elias é como nós, é um homem semelhante a nós também. E Tiago diz que ele orou, e ele creu, e as coisas aconteceram. Nós podemos fazer isso, exercitar a nossa fé. Pode até ser um pequeno sinal, pode até nem ter um sinal, mas creia, nós devemos crer. Pode até ser uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Olhando de longe, é nada. Mas creia. Isso que Elias aqui nos ensina. Os céus se enegreceram, diz o versículo 45. Ou seja, o céu agora se fechou, mas não para impedir a bênção. Não para manter a seca, mas agora para derramar bênçãos, para derramar chuva abundante e produzir os frutos tão necessários para aquela terra, para aquele povo. Isso significa que nós não vamos ter mais lutas quando Deus responde às nossas orações? Quando Deus nos socorre em meio a uma crise? Quando Deus nos livra em meio a uma pandemia? Significa que agora não teremos mais lutas, mais perseguições? Certamente que não. O próprio Elias, após esta grande vitória, mais esta vitória, tinha acabado de ter uma vitória tremenda sobre 450 profetas. E agora tem essa vitória sobre a seca. E depois disso, Elias vai experimentar talvez a maior luta da sua vida. Não foi contra Jezabel, contra Acabe, contra os profetas. Foi uma depressão. No capítulo 19, vai registrar esse momento de luta de Davi. E ele vai chegar ao ponto de achar que está só, em meio a tudo aquilo. Mas nós vamos ver Deus lhe dando vitória, mais uma vez. Em meio a tudo o que ele passara, Deus lhe deu vitória. Meu amigo, minha amada, meu amado, você está no meio da luta? Está difícil? Eu sei que está difícil. Para todo mundo está difícil. É um momento terrível. Mas eu quero te dizer que assim como Elias, você também não está sozinho. Você não está só. Você não está abandonado no campo de batalha. Você não está abandonado nessa enfermidade, nessa pandemia, nessa doença que está aí assolando a tantas pessoas. Você não está sozinho. Tenha fé, exercite a sua fé e creia. Abra os olhos espiritualmente. Olhe além do medo, olhe além do desespero. Olhe além do que a mídia está incentivando e falando o tempo todo. Olhe além deste mundo, olhe com os olhos de Deus e veja. Lembre-se que Elias não fora abandonado em momento algum. Ele fora perseguido, fora abandonado pelos homens,
mas não por Deus. E ele sabia quem era o seu Deus, ele sabia em quem ele cria, a quem ele servia, e ele não tinha dúvidas nesse quesito, apesar de abandonado por tantos, apesar de perseguido pela maioria das pessoas, ele sabia quem era Deus. Então, meu amado, exercite a sua fé, ainda que a maior parte da população mundial esteja enfraquecida na fé, esteja afastando-se de Deus, esteja perdida em meio a toda essa pandemia, você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e a semelhança de Elias, creia, tenha fé, confie em Deus. E em último lugar, eu queria dizer que quando o céu se fecha, além de exercitar a fé, que é fundamental para mim e para você como cristãos, às vezes a luta vem justamente para nos provar, para trabalhar, para aperfeiçoar a nossa fé, né? Como nós cantamos o hino, né? Se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. A minha fé não vai diminuir, ela vai crescer. Eu creio que Deus vai me fazer atravessar essa tempestade, que Deus vai me fazer atravessar essa pandemia, vai fazer atravessar essa enfermidade, vai te fazer atravessar esse desemprego, essa luta. Mas, além de exercitar a fé, nós podemos aprender a terceira e última lição aqui com ele, com Elias, de que quando o céu se fecha, é hora de orar incessantemente ao Senhor. É hora de orar incessantemente. Exercer a fé é distinto, é diferente de orar. Toda hora, de fato, é hora de ter fé, e toda hora é hora de oração. Mas há tempo, há momento na nossa vida em que a oração deve ter um privilégio, deve ter uma importância muito maior, deve tomar um tempo muito maior na nossa vida. Nas horas mais difíceis, muitos diminuem a oração, muitos até param de orar, pela pressão do momento, psicológica, emocional, espiritual, pela pressão diabólica. Muitos param, deixam de orar, como os discípulos de Jesus, no momento mais difícil do mestre, quando ele estava transpirando ali gotas de sangue no seu suor, eles estavam fazendo o quê? Dormindo. Jesus diz: ore, vigie, o inimigo está se aproximando, e eles estavam fazendo o quê? Dormindo persistentemente. Muitos na hora da luta, da dificuldade, da crise, estão dormindo, espiritualmente, não apenas literalmente, mas dormindo, quando deveriam estar orando, vigiando incessantemente. Quando o céu se fecha, muitos buscam também os recursos em cisternas rotas, como os israelitas e os próprios governantes daquela época, Acabe e Jezabel. Eles não buscavam em Deus, não buscavam em Yahvé, eles estavam assentando-se à mesa de Baal, junto com os profetas falsos de Baal. É cisterna rota, não tem recurso, 3 anos e meio e eles não aprenderam. A crise durou e vai durar, mas eles não perceberam que era necessário buscar de fato aquele que tem poder para mudar a situação, somente o Senhor. Quando se busca nos ídolos, nas feitiçarias, nas simpatias, nas macumbarias, ou em si mesmo, nos recursos deste mundo. Meus amados, eu queria dizer aqui, não é contra a vacina, não é contra a ciência, não. Sou favorável, eu acho que a ciência é um instrumento de Deus, a vacina é um instrumento de Deus, mas quando as pessoas colocam a esperança do fim da pandemia na vacina, estão se iludindo, estão buscando em cisternas rotas, porque se Deus não determinar o fim dessa pandemia, não vai ser homem, não vai ser ciência, não vai ser vacina nem daqui nem da China que vai mudar essa história. Quando Deus diz sim, sim, quando Deus diz não, é não.
Então é a Ele que nós devemos buscar, e é nele que nós devemos de fato confiar. Quando o céu se fecha, muita gente está buscando em lugares errados. Elias sabia que aquele governante, aquele rei, Acabe, não tinha compromisso com Deus, não tinha compromisso com a verdade, não tinha compromisso com o povo, com Israel, com a nação israelita. Mas é interessante nós observarmos aqui que Elias diz para ele: Acabe, vai, sobe, come, bebe, vai lá para sua casa, vai continuar fazendo o que você sempre estava fazendo, vai continuar do mesmo jeito, a crise está aí e você não vai mudar nada. Mas é interessante que o texto continua dizendo aqui no versículo 42, subiu Acabe a comer e a beber, como Elias tinha dito para ele. Elias, porém, em distinção para com Acabe, para com os governantes daquela época, Elias se colocou diante de Deus. Elias, homem semelhante a nós, sobe ao Monte Carmelo, e se dobra diante do Senhor. Em oração aqui, Elias se curva, orando não de uma forma egoísta. É interessante nós aprendermos essa verdade aqui neste momento tão difícil que o nosso país está vivendo, que o mundo está vivendo. Elias ora para o bem do Brasil, do povo de Israel, da nação de Israel. Elias está aqui querendo, apesar dos governantes daqueles dias não quererem nada com o povo, estarem centrados numa religiosidade e preocupados apenas consigo mesmos, Elias, ele sabia que aquelas autoridades não iriam mudar aquela situação, e ele ora e coloca diante de Deus, intercede pelo povo, intercede pelos governantes, intercede pelo seu país. O rei Acabe e a rainha Jezabel eram maus e perseguiam intensamente a Elias. Nós conhecemos bem a história, mas Elias sabia que aquela seca era uma ação de Deus contra as autoridades governamentais e contra o próprio povo. Mas nem por isso Elias desejava a ruína do seu país, por causa do rei. É interessante esse contexto para nós, porque nos nossos dias parece que muita gente quer o mal do nosso país, muita gente está torcendo para que tudo dê errado, porque não gostam do presidente, ou quer que o Estado afunde numa crise porque não gosta do governador, ou que a cidade naufrague porque não gosta do prefeito. Elias, mesmo não gostando nada de Acabe, ele ora incessantemente. Elias não se calava diante daquelas autoridades. Elias profetizava, repreendia Acabe cara a cara, tete a tete. Elias apontava os pecados daquele rei, daquela rainha, e dizia: isso é terrível, Deus vai trazer juízo. Ele denunciava a corrupção, denunciava o pecado, a injustiça, mas também orava por aquelas autoridades. Elias não desrespeitou Acabe, Elias não destituiu Acabe, ele obedeceu a Deus. Quando Deus diz: você vai ungir outro rei no lugar de Acabe futuramente, você vai lá. Quando for para que eu institua esse rei, vai acontecer. Mas havia um respeito, como toda a palavra de Deus nos diz, nós devemos respeitar as nossas autoridades. Não devemos nos calar diante das injustiças, não devemos nos calar diante da corrupção, mas temos que buscar o bem do nosso país, devemos orar pela paz de Jerusalém, devemos orar pela paz da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, do mundo. É missão nossa, oração neste momento de pandemia, de crises. Não é hora de politicagem, é hora de se definir espiritualmente, de exercitar a fé e também de orar incessantemente ao Senhor, porque Ele é quem pode mudar essa situação. Veja que em oração perseverante ao Senhor, Elias diz ao seu povo: sobe, ele diz ao moço aqui, né? Sobe e olha para o lado do mar Mediterrâneo. O moço subiu, olhou e disse: nada. Elias falou: volta,
Tem certeza, Elias? Eu já vim de lá agora. Vai. E ele foi, olhou e voltou e disse: nada, Elias, nem um sinalzinho. E volta, vai, volta. E assim sucessivamente, perseverantemente. Tiago cita este fato dizendo que Elias orou com instância e não choveu sobre a terra por 3 anos e 6 meses. E depois ele orou novamente e o céu deu chuva e fez germinar os seus frutos. Oração incessante de Elias. Muitos já desistiram dos seus objetivos quando começaram a orar. Já desistiram dos seus projetos porque não sentiram, não ouviram, não viram nada nas primeiras tentativas ou nas primeiras orações. Desanimaram. É preciso ter perseverança. Uma fé que precisa sempre de sinal pode levar à desistência. E muitos, de fato, hoje, querem sempre ser como Tomé. Eu preciso ver para crer. Tem que ter um sinal. Nem que seja um sinalzinho pequenininho, mas tem que ter. Elias creu antes de ter o sinal. O sinal foi só para dizer, ó, é agora. Mas ele já cria, ele já sabia. E o crente também, ele não vive por sinais. Ele não vive das circunstâncias. Ele não vive depois que o milagre acontece, é que ele crê. Ele crê antes de acontecer. Porque eles sabem quem ele tem crido. É assim que aconteceu com Elias. Então esse tipo de fé, que precisa de ver algo, esse tipo de fé é insaciável. Nunca vai ficar satisfeito de fato. Vai sempre depender das circunstâncias. Vai sempre crer só se ver. Não é isso que a Bíblia nos ensina sobre o justo viverá por fé. Que nós entendamos essas verdades em meio à pandemia que nós estamos vivendo. Conheço pessoas que ficaram de fato muito tristes e desistiram após algumas idas ou vindas à igreja evangélica. Não receberam a bênção, não foram salvas, muitas. Mas elas buscaram realmente a Deus? Visitaram a igreja? Ou participaram de uma live, né? Assistiram pregações, mas será que elas estão buscando realmente a Deus? Será que elas também não estavam cocheando entre 2 pensamentos, indefinidamente, sem saber se é ou não é? O que provém de dúvida não é fé. Será que elas não desistiram cedo demais? Quando deveriam perseverar mais e mais e mais. É preciso perseverar na oração, na adoração. A palavra de Deus nos exorta diversas vezes a oração e a perseverança na oração. O fato de Deus já saber todas as coisas, e Ele sabe, sim, de tudo, antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe, já conhece toda. Isso não nos autoriza a desistir, a desanimar, a deixar de orar. Ele está no controle, sim. Mas a oração faz parte do meio estabelecido por Deus para Ele agir. O céu se fechou, é o momento mais importante para orarmos. É um momento em que nós mais precisamos de orar. Você acha que homens de Deus não passam por momentos difíceis espiritualmente? Pastores? Eu me lembro do reverendo Augusto Nicodemos. Quando ele estava fazendo doutorado, ele deu esse testemunho. Quando ele estava fazendo doutorado, ele chegou a questionar a Deus. Ele que chegou a questionar se havia alguém de fato lá ouvindo a sua oração. Isso bateu forte e o desanimou. Mas ele não parou de orar. E Deus foi falando, foi revitalizando a sua fé. Há momentos difíceis. E essa pandemia, se um homem como o reverendo Nicodemos, que é um homem piedoso, um homem de Deus, passou por isso. Elias passou por isso. Nós também estamos sujeitos. Mas o chamado a ordem é: persevere, não pare de orar.
ainda que não tenha sinais. Veja que na 7ª vez veio o sinal. Na 7ª vez, o céu deu um sinalzinho de que se abriria, de que a chuva iria descer, de que aquele tempo de seca tão prolongado iria cessar. 7 não é apenas a ideia de 7 vezes. O número 7 na Bíblia traz a ideia de perseverante, de perfeição, de não apenas 7, mas continue, persevere, ore constantemente. 7 aqui traz a ideia de que é no tempo certo de Deus que as coisas irão acontecer, que o céu irá se abrir, que a vitória chegará. Você já orou quantas vezes para que Deus acabe com essa pandemia e cesse essa pandemia? Já orou? Colocou isso diante do Senhor? Quantas vezes você já orou pela cura de uma enfermidade, pelo desemprego ou pelo emprego? Quantas vezes você já orou pela salvação dos seus familiares? Quantas vezes você já orou por um cônjuge ou pelo seu cônjuge? Quantas vezes? 1, 2, 3, 7, muitas. Eu cito aqui agora Isaías capítulo 60, versículo 22, quando Isaías diz assim: quando for a hora certa, o Senhor, eu o Senhor, farei acontecer. Quando for a hora certa, eu, o Senhor, farei acontecer. É isso que Elias fez. Foi na hora certa. Não foi na hora dele. Não foi na hora de Acabe. Não foi na hora dos profetas de Baal. Foi na hora de Deus. E é sempre assim. Quando Deus terminar de tratar com o seu povo em meio a essa pandemia, quando Deus terminar de tratar com as autoridades deste planeta em meio a essa pandemia, quando Deus terminar de tratar com a população deste planeta, então, quando for a hora certa, eu, o Senhor, farei acontecer. Deus está no controle dos acontecimentos. Deus está no controle do tempo. Deus está no controle de tudo na sua vida, na sua família, de tudo no mundo. Deus é o mesmo poderoso, onipotente, criador e preservador de todas as coisas, e tem tudo sob o seu controle. Não é uma perspectiva pessoal, é uma perspectiva bíblica, de fé, e por isso nós então confiamos nele. Quero concluir, meus amados, dizendo que, de fato, não é fácil enfrentar as inúmeras crises que assolam a humanidade e nos assolam também pessoalmente. E essas crises, muitas vezes, elas se alastram como uma sequidão de estio, com a falta de chuva, e isso acontece em muitos lugares do Brasil e do mundo. Mas como essa pandemia também, que se alastra não em alguns lugares, mas em todos os lugares, causando desemprego, causando doenças, causando morte, causando medo, medo do vírus, medo da perda, medo da morte, desespero. A pandemia está afetando e assolando pessoas no mundo inteiro. Mas eu queria te dizer que pior do que a pandemia, pior do que a sequidão terrena, a falta de chuva, é a sequidão espiritual. Pior do que tudo isso é a indecisão, a indefinição espiritual, que vai gerando uma sequidão e vai prorrogando cada vez mais as angústias na alma das pessoas. Vai se alastrando pela vida, vai se alastrando pela família, vai se alastrando pelo mundo. A frieza espiritual, ela vai afetando quem está do seu lado. Às vezes o filho afeta o pai, que outrora era fervoroso. Às vezes a frieza do pai afeta o filho. E assim vai afetando a família, vai afetando o mundo e vai se alastrando. Essa sequidão, essa frieza, essa indefinição espiritual é muito pior do que a seca, é pior do que até a pandemia. Então, é preciso nessas horas se definir pelo Senhor e eliminar Baal, eliminar os vícios, eliminar os ídolos da sua vida, da nossa vida. Não fique namorando o pecado, não fique simpatizando-se com as coisas mentirosas da idolatria. Só o Senhor é Deus.
Só o Senhor é Deus, precisamos nos definir. Exercite também a sua fé, é preciso nessas horas exercitar a fé, para mesmo quando não houver um sinal visível ou auditivo, perceber de fato o ruído da ação de Deus, da grande chuva de bênçãos do Senhor que está para ser derramada sobre nossas vidas, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre esse planeta. Então a questão principal não é o fim da pandemia. As pessoas estão tão preocupadas com o fim da pandemia. E para quem vê, olha com os olhos da fé, a questão principal não é o fim da pandemia, nunca foi. Não era o fim da seca. A questão principal não é quando tudo vai terminar, é como de fato você está lidando com isso. Em quem você está crendo ou descrendo nesse momento de pandemia? Como você está reagindo diante dessa situação, desses fatos? Como tudo isso afeta a sua fé em meio a uma provação, que não é uma provação local, é uma provação mundial para todos, mas que tem um efeito individual, uma aplicação em cada pessoa, porque há uma responsabilidade pessoal. Nós não podemos nos esquivar disso. Então, meu amado, o quanto tudo isso está afetando a sua fé? Eu não estou perguntando a do seu cônjuge, a do seu filho, a do seu pai, da sua mãe. É a sua fé. O quanto tudo isso está afetando, a ponto de você questionar a Deus, a ponto de questionar a existência de Deus, a palavra de Deus, o poder de Deus. É preciso refletir. Lembre-se, quando for a hora certa, eu, o Senhor, farei acontecer. E é hora também de orar incessantemente. 1, 2, 3, 7, muitas vezes, orar sem cessar. É isso que Jesus nos ensinou, que os apóstolos nos ensinaram. Então persevere. No tempo de Deus, as comportas do céu se abrirão, e o propósito de Deus se cumprirá na sua vida e em toda a terra. Se a pandemia passar rápido, glória a Deus, persevere. Mas se a pandemia demorar a passar, não pare de orar, não pare de buscar, não pare de exercitar a sua fé. Antes, persevere em buscar ao Senhor e em confiar nele constantemente. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque a experiência do teu servo, o profeta Elias, foi a experiência de muitos homens e mulheres do Senhor no decorrer da história. E hoje, ó Deus, nós estamos vivendo não uma sequidão por causa da falta de chuva, mas nós estamos vivendo, ó Deus, um período de crise por causa de uma pandemia que não foi trazida pelo diabo e não foi provocada pelo homem. E se foi pelo homem, está sob o teu controle, sob a tua permissão, debaixo do teu decreto. Senhor, ajuda-nos a entender o porquê o céu se fecha, para que nós não fiquemos lutando de forma errada, não busquemos o conserto, o tratar com medicamento errado. Ajuda-nos a entender o nosso pecado, ajuda-nos a entender, ó Deus, que muitas vezes somos nós que nos afastamos de Ti, nós é que caímos na idolatria, na indefinição espiritual, ficamos cheios de dúvidas, ficamos cocheando entre dois pensamentos, às vezes apegado tanto ao mundo e a Ti, apegado à riqueza, bens materiais e a Ti, apegados às coisas malignas, às paixões da carne e a Ti, quando deveríamos buscar somente a Ti, saciar a nossa alma somente em Ti, quando deveríamos estar totalmente definidos exclusivamente pelo Senhor. Ó Deus, fala conosco como igreja, mas fala com esse planeta, ó Deus, fala com o planeta Terra que o Senhor criou, fala com esses homens, com essas mulheres, com esses jovens que o Senhor criou para a Tua glória. Fala pelo Teu Espírito Santo, abra os olhos espirituais, para que eles, ó Deus, se definam e entendam
que só há um Senhor, que há só um Deus, que há só um Salvador, Jesus Cristo. Ó Deus, em meio às dúvidas, às angústias, em meio a um momento tão difícil, quando achamos que o céu está fechado, ajuda-nos a exercitar a fé, a não desanimar, a perseverar, ó Deus, a crer e a confiar que tudo está em tuas mãos e que no tempo do Senhor, o Senhor fará acontecer. Só o Senhor é quem pode, e é só o Senhor que fará acontecer. Quando o Senhor diz, acontece. Quando o Senhor não diz, não adianta o homem se espernear, buscar, lutar, brigar, guerrear, porque não acontecerá. Nós cremos no Senhor e descansamos em Ti. Confiamos, ó Deus, que tudo está em Tuas mãos, que os medicamentos, a vacina, as autoridades, tudo isso está em Tuas mãos. Mas sabemos que sem Ti, sem a Tua palavra final, nada vai acontecer. Mas, ó Senhor, enquanto não acontece, enquanto não chega ao fim, não deixa o Teu filho desanimar. Dá a ele fé, abra os olhos espirituais, para que mesmo em meio a essa pandemia, ele siga cantando louvores, ele siga te adorando, ele siga sabendo em quem ele tem crido. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém, Senhor.